5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos lá? A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Rony. A paz do Senhor, aqui é a pastora Beatriz. É ela. Eita, bom, igreja aberta, barulho externo, vocês sabem que vão ocorrer todo momento, ok? Então, até que a gente consiga mais para frente aí um estúdio ou alguma coisa aí para a gente poder fazer umas postagens melhores, uns vídeos melhores para vocês. Estamos de novo aqui, né, com mais um tema para a gente poder debater, conversar e aprender um pouco mais com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos ensina, que nos instrui, aquele que nos consola, através da sua palavra, que ela edifica, que exorta, que consola. Vamos lá. O exorta, edifica e consola. Vamos falar hoje sobre perseverança na nossa fé, resistir no meio da tribulação. Leitura bíblica, eu ia falar leitura bíblica em clássico, costume da escola dominical. Leitura bíblica hoje está onde, pastor? Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. De 3 ao 7. Vamos ler? Vamos ler. Você está com a Bíblia aí, está com óculos também, então, por favor. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aleluia. Vamos orar também, em nome de Jesus. Quero fazer um pedido de oração a todos que assistem o nosso canal aí, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu tive, depois do último vídeo postado, né, pessoas próximas de nós que me ligou, procurando tirar dúvidas acerca dos temas que a gente tem colocado. Pessoas procuraram também a pastora Beatriz para falar sobre as situações que estavam passando. Isso daí já é motivo de dar glória a Deus, porque as mensagens têm alcançado o propósito, né? A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem antes cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Então, eu acredito que o Senhor tem feito desse jeito, dessa forma, e ainda fará muito mais. Quando você compartilhar o vídeo, quando você meditar qualquer coisa, eu vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo o número do telefone da pastora Beatriz e o meu, para que, se você achar melhor falar ou com ela ou comigo, tá bom? A gente conseguir conversar aí offline, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor da glória, Pai bondoso, nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Agradecemos, Senhor, a tua bondade, ó Pai querido, em nossas vidas, através desse canal, uma ferramenta, Senhor, um instrumento de bênção que o Senhor tem colocado para que a gente possa alcançar, Senhor, outras almas, outras vidas, para a glória do Senhor, para que nós possamos esvaziar mais e mais o inferno e povoar o céu para a glória do teu nome, porque nós sabemos que essa é a função de todo crente. Pregar o teu evangelho, Senhor, a toda criatura, e a tua palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo, que muitas pessoas possam crer, Senhor, nesta palavra, não em nós, mas na tua palavra, porque o teu nome seja glória, honra e louvor para sempre. Oramos e bendizemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. Tem uma teologia moderna aí que diz que a gente não precisa sofrer, né? Porque uma vez a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si nossas enfermidades, e a gente não está aqui para poder ficar sofrendo mais, né? E é assim mesmo? Como é que é isso? Explica pra gente aí, pastora. Fala conosco, fala com a gente. A Bíblia diz que ele levou sobre si as enfermidades espirituais. Carnais a gente vai sentir. Enfermidade a gente vai ter, porque afinal de contas o nosso corpo envelhece, né? O meu não. O meu não. Todo mundo que me vê diz que cada vez eu vou ficando mais novo. Por que você está rindo? Pode rir. Isso é deboche. O nosso corpo Isso é pecado. sente o peso do tempo. Né? Vocês estão concordando com ela? Tem alguém rindo aí? Não pode. Não pode, não pode.
Sente o peso de quê? Do tempo. Tá. Mas o que o pessoal diz aí é que a gente é filho do rei. A gente é filho do rei. Tem que ter o melhor. Tem que comer do melhor. Eu achava que todo cristão, quando eu era jovem, adolescente, que eu via os crentes indo para a igreja, eu achava que todo crente era rico. Sabia? Por quê? Não é não? Não, eu achava que eles eram, sabe, todo mundo montado na grana. Por quê? Porque eles iam bem vestidos. Porque eles iam, sabe, tudo arrumado. Eu achava que na igreja tinha festa todo domingo. E aí eu pedia para minha mãe, deixa ela me levar para a igreja. Eu ia para a igreja com as minhas amigas. Pensando que tinha festa lá? Pensando que tinha festa na igreja todo Miserável. domingo. É mesmo? Chegava lá, não tinha festa. E eu falava assim, ué, gente, por que esse povo se arruma e vai todo cheiroso, todo bonito? E hoje eu entendo que para o nosso Deus é sempre o melhor. E Ele nos dá a oportunidade de escolhermos a Ele todos os dias. Se a gente parar para pensar, a gente tem a oportunidade de dizer não para o Senhor todo dia. E a gente prefere dizer sim para Ele, para a obra dEle, para o chamado dEle na nossa vida. Porque sabemos que é muito difícil viver no mundo de hoje sem a presença de Deus, sem motivação, né? sem ter comunhão com o Senhor. Porque as coisas estão difíceis e tem muita gente que fala que as coisas vão melhorar, mas a palavra de Deus diz que vai por água abaixo, gente. Só tem a piorar. Poxa. Só tem a piorar. Entendeu? É isso mesmo? Só tem a piorar. Está escrito? Eita. Paulo escreve. Diga. No mundo tereis aflições. Ué, mas foi no plural? Mas, aflições, está dizendo. Se não fosse assim, ele falou assim, no mundo tereis alegrias. Mateus 16. No mundo você vai viver feliz para sempre. Não, é João 16, 33. Que isso? Sério? Mas ele fala pra gente ter bom ânimo. Fala pra gente ter bom ânimo. Foi o que ele falou pra Josué. Pois é. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu não te mandei, eu não te chamei. O problema é que as pessoas acham que a gente tem que ter ânimo quando as coisas estão apontando para o bem. Pelo contrário, o ânimo que a gente precisa ter é quando as dificuldades se apresentam. Essa que é a questão. Quando a dificuldade se apresenta. Porque Paulo fala que no tocante a Cristo em relação a nós, foi concedido não somente a crer no nome dele, mas também a padecer pelo nome dele. Padecer é sofrer pelo nome de Cristo. Mas a gente não é filho do rei, a gente não tem esse negócio, não. Como é isso? Como é que eu queria entender que espécie de teologia é essa? Para isso que a gente está fazendo esses vídeos, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, pelo contrário, ou melhor do que alguém. É que existem muitos também que, como nós, pregam a palavra de verdade. E a gente tem muito conhecido. E muitas pessoas que creem naquilo que a gente fala. E por isso a gente coloca esses vídeos aí para poder alcançar algumas pessoas também que a gente pode não estar presente no momento, etc. Pessoas dentro da igreja, pessoas com pastores, pessoas com anos e anos de crente que têm dúvidas acerca de coisas assim, dos primeiros rudimentos. É complicado, mas é uma grande verdade. Então, mas por que essas coisas acontecem? Por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que ser... Você vê lá Josué, meu filho. Moisés, meu filho, meu servo já morreu. A Bíblia diz que Deus veio a palavra do Senhor a Josué, servo de Moisés, e não Josué, servo do Senhor. Preste atenção lá em Josué, no capítulo 1. Moisés, meu servo, é morto. Agora você tem uma responsabilidade aí com o povo. Depois de muito trabalhar, lá para o capítulo 5 ou 6, não me fale agora a memória, não me lembro agora, aí que diz, veio, pois, a palavra do Senhor a Josué, servo do Senhor. Olha a diferença. Porque primeiro, para você ser conhecido como servo do Senhor, você primeiro tem que ser servo de alguém. Alguém. Você lembra de como Eliseu era conhecido? Você conhece Eliseu? Quem é Eliseu? Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, ou seja, aquele que era servo de Elias. Você tem que servir alguém. E servir, querido, não é fácil.
Servir é difícil, servir, às vezes você não tem reconhecimento humano, não tem nada disso, mas a gente precisa entender que as coisas que o homem não vê, quem vê é o Senhor. É verdade. E esse faz a diferença, esse é o diferencial na obra. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você concorda com isso aí? Comenta aí a dificuldade. Você tem passado por algum problema? Não tem, não. Não. É só com a gente. É só a gente. Ninguém mais. É só a Eu gente. posso, será que a gente pode orar agora? Senhor, por que só comigo acontecem essas coisas? Hein? E o que a gente faz, Pastor Rony, para a gente encontrar, se reencontrar, né? Porque nessa caminhada aí da vida a gente passa por tanta coisa. E o que a gente vai fazer? Às vezes a gente escuta muitas pessoas falando assim, eu já não estou aguentando mais, eu quero... Já não dá mais, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou renunciar, não está dando, não estou conseguindo nada. Como se Deus tivesse a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos. Não tem, não? Claro que não. Ué, como é isso? Claro que não. Ele já nos deu. Ele já nos deu. Mas tem gente que fala que se a gente pedir para Deus tudo, Ele nos dá. É verdade. Também está escrito, né? Se a gente pedir em nome de Jesus crendo, mas é pedir o quê? Opa. O que a gente vai pedir? Aquilo que é para o nosso bel prazer ou aquilo que vai agregar na obra de Deus, aquilo que vai agregar na vida de outra pessoa? É isso que a gente tem que entender. Então, para a gente obter força, para a gente obter esse reencontro aí, a gente precisa fazer coisas simples, mas é que a gente não faz. Quem não faz? A gente, ser humano, não faz. Todo dia... Eu faço. Todo dia lê a Bíblia. Você não faz? Todo dia vai ler a Bíblia. Meu Deus. Todo dia ora. Tem gente que não faz isso, não? Todo dia orar. Todo dia. O Salmo 119, agora se não me falha a memória, o verso 11, é que diz, como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? 119, sim. É uma pergunta retórica, porque no mesmo verso tem a resposta. Observando conforme a sua palavra. Observando conforme a palavra de Deus. E para nós funciona isso? Ou é só para o jovem? Para nós. Observando conforme a sua palavra. Vamos lá para Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso de número 6. Como é que diz? Eu estava conversando ontem. O que eu acho aqui? Ontem com a Lalá sobre isso. Ontem com a Lalá. Não, já lembrei. Já? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o verso seguinte vai dizer, mas vigiai e sede sóbrio, porque Satanás, o vosso adversário, ou o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o verso seguinte diz, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Isso quer dizer que eu não estou sozinho nisso. Isso quer dizer que não é só comigo que acontece. Isso quer dizer que acontece com todo mundo. Todo mundo que procura se abster da corrupção do mundo para fazer a obra de Deus. Todo mundo que abandona a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Todo mundo que anda na contramão do mundo. Deu para ver a diferença? A Bíblia fala que o próprio Jesus disse, o mundo te aborrece porque primeiro aborreceu a mim. Por isso que ele aborrece vocês. Tudo que vocês fizerem não vai ser muito bom para eles, mas a gente está falando do sistema, ok? E não são propriamente as pessoas, porque muitos estão querendo ouvir a palavra da verdade. Nessas últimas mensagens que a gente tem gravado, não é? Ligou uma pessoa para Beatriz falando acerca disso e a gente está instruindo, e eu dou glória a Deus porque quando a pessoa entende isso e ela busca se acertar com o Senhor, aleluia, porque que filho há que o pai não ouça? A gente está falando de filho. Um coração arrependido, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado,
Deus não despreza. Davi falou, há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará, porque esse é o sacrifício que Deus aceita, um coração contrito e quebrantado. Então, nesses dias aí, dessas situações que vão acontecendo, as pessoas vão fazendo, falando, agindo, umas coisas meio estranhas, não é? Mas é por isso que a gente precisa resistir. Olha o que o verso de número, se não me falha, 9, fala, ao qual resistir firme na fé. Resistir. Isso aí está em 1 Pedro. A gente vai em concordância, não é? Que falou que a gente não tem que ser, tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Isso Paulo escrevendo, a primeira carta de Pedro no capítulo 5. Paulo escrevendo em seus Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz que eu não devo estar ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, a minha petição, a nossa necessidade tem que ser tudo conhecida diante de Deus. Ou seja, eu preciso, antes de reclamar contigo ou com qualquer outra pessoa na minha vida, eu preciso colocar diante do Senhor. E a Bíblia diz com oração, súplicas e ações de graça. Ou seja, eu converso com Deus, peço para Ele aquilo que eu preciso, que eu necessito e já agradeço antes mesmo de receber. Ou seja, eu completo um ciclo ali sendo servo e depois disso faço o quê? Espero com paciência até que a resposta de Deus venha. Olha como é que a palavra vai se encaixando, não é? Você colocou aqui 1 Coríntios, né? Aqui, ó. Sim. Sejam fortes, firmes e constantes. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é no Senhor. Só que aqui é no 15:58. Vamos tentar voltar um pouco antes. Pega aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Se não me falha a memória, é o 52. Olha que coisa tremenda tem nesse capítulo aqui. Cadê? 52? Você está aqui? Sim. 15, 50. Esse aqui é 50? Estou sem óculos aqui, tá uma beleza. Quer o meu? Não. Ah, sim, 50. Aqui é 52? Aqui é 51. Então vamos lá. Eis que vos digo Mistério. nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olho antes de tocar da última trombeta, porque ela soará, não é isso que diz? Sim. E diz o quê? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista de imortalidade e o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, porque quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, olha o que a Bíblia que diz, cumprir-se-á a profecia que diz, tragada foi a morte na vitória. Presta atenção no artigo definido, na vitória. Não é uma vitória como ganhar uma casa, um apartamento ou uma causa na justiça. Ele está falando da vitória, da salvação, a derradeira salvação, aquela que a gente vai receber e nunca mais vamos passar por qualquer tipo de provação ou privação de qualquer coisa, porque hoje nós estamos sujeitos a passar sobre tudo isso, e aí a Bíblia vai dizer mais ainda, onde é que está? Tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo ainda faz a pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Por quê? Onde é que está? Aqui, ora, o aguilhão da morte é o Pecado. e a força do pecado é a Lei. Mas graças a Deus que nos dá o quê? A vitória. Opa, peraí, liga de novo. Que nos dá A vitória. a vitória, artigo definido. Presta atenção nisso. Quem não fugiu da escola vai entender. Não é uma vitória. Opa, Não é qualquer vitória. não é qualquer vitória. É a vitória. A vitória. E a gente e o povo tem se confundido muito. A gente está muito preocupado com as coisas aqui na terra, com o que comer, com o que vestir, né? As preocupações, elas podem acontecer. O problema todo é aonde essa preocupação vai nos levar, ok? Porque se a gente tem preocupação, porque isso é normal, o pai
não é? Que é provedor, vê uma conta que não tá paga, a geladeira que está esvaziando e está sem perspectiva, o cara que trabalha com autonomia, como autônomo, que ele tem que esperar cada dia trazer alguma coisa, aí Jesus vai falar lá em Mateus 16, olha, as aves do céu não cega nem semeia, e o vosso Pai alimenta. E todo que pede, um filho pede um pão, você não vai lá e dar uma pedra para ele. Se pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Então a gente sendo mal, sabe dar boa coisa para os nossos filhos, o nosso pai não vai dar? Sim, a questão toda é que como, qual é o motivo? A gente pede reclamando, resmungando, ou não pede, ou deixa. Tem muita gente que vai para a rede social e eu fico para morrer quando eu escuto, quando eu vejo o status de alguém que é servo do Senhor falar a língua não sei de quem, e que fala não sei de quê, olha fulano não sei o que lá, pelo amor de Deus, usa esse espaço para pregar a palavra de Deus. Eles colocam, irmãos, em nome de Jesus, tem crente colocando frase de efeito de espírita. Cada um tem a sua religião, mas se a minha fé, a minha regra de fé e prática está dentro disso aqui, ó, da palavra de Deus, da Bíblia, por que eu tenho que citar Gandhi? Por que eu tenho que citar qualquer um outro, Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda? Por que eu tenho que citar esse povo? Por que eu tenho que citar um monte de coisa que a palavra condena, que até mesmo dentro da religião? Ah, mas a palavra que o cara falou é bonita, vai na Bíblia. Todas as palavras de efeito, todas as frases de efeito que você vê hoje na face da terra, pode procurar na Bíblia que você vai achar. Me mostra uma frase de efeito com fundamento perfeito, que eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Tem alguma, você que está assistindo aí que não é evangélico, eu te desafio, coloca aí no comentário e pede para eu procurar que eu vou te mostrar. Frase de efeito que tem a palavra de verdade, ok? Não é coisa bonita, só para ficar bonitinho, porque se você tem que colocar, pega lá a Bíblia lá, irmão, tudo, se você crê, pode crer, tudo é possível que crê, tem um monte de... Me diz com quem tu anda que eu digo quem tu és, tá? A Bíblia é clara, tá ali, tem um monte de versos, isso aí é coisa antiga, que os avós já falavam. Como é que é? Quem dorme, quem come, como é que é? Quem anda com porco, farelo come, não está na Bíblia? Não é isso que está escrito? Tem um monte de coisa, não está escrito desse jeito, dessa forma, mas a Bíblia fala que pela árvore, pelo fruto você sabe que tipo de árvore você é. Você está entendendo? A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, você está conversando com a pessoa errada, falando com a pessoa errada, daqui a pouco você está postando aquilo que não deve, vai procurar alguma coisa que serve para poder te animar, te ajudar, te fortalecer. E é isso que a gente precisa saber. Existem muitas e muitos versos bíblicos, muita coisa na palavra. Começa a ler, começa a estudar. Você, claro, evidente, você não vai abrir a Bíblia e começar a ler primeiro Crônicas, que você vai ver até o capítulo 9 falar de genealogia. Então, para você que entende um pouco, vai lá para os evangelhos, começa a ver a perseguição que Cristo sofreu e a forma como ele tratou as pessoas. Agora tu pega, tem gente que não sei o que tem que pegar a língua, tem que cortar, tem que fazer não sei o que lá. Meu irmão, deixa a situação da recompensa para Deus. A Bíblia diz que eu posso à vontade, eu só não posso pecar, né? Porque eu não posso nem deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Mas a palavra diz, dai lugar à ira, diz o Senhor, eu recompensarei. Ou seja, eu entrego na mão de Deus. A gente vem no carro agora falando disso. O motorista de ônibus fechou a gente. Falei, incircunciso filisteu. Não. Falei, dá vontade de parar e falar um monte para ele. Aí a pastora Beatriz falou do lado assim, deixa ele quieto. Entrega na mão do Senhor. Aí o que eu falei? Falei, então, vou entregar na mão do Senhor. Mata ele, pai, mata ele. Ela, não. Eu falei, a Bíblia diz que aquele que eu amaldiçoar será amaldiçoado. Está escrito. Mas é assim que eu devo ser? Não, porque Jesus falou, não amaldiçoe, abençoe. Ele diz que eu tenho a prerrogativa de querer amaldiçoar. Eu tenho a liberdade para isso. Mas Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Depois ele vai à frente, 2 capítulos depois, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Depois tudo me é lícito, mas não me deixarei corromper por nenhuma dessas coisas. Olha isso. Se você tem o entendimento do que você deve fazer, fica muito mais fácil. O problema é que às vezes a gente tem o entendimento do que deve fazer, mas deixa a emoção, né? É emoção. Tem isso? Calor da hora.
tomar conta. É mesmo? É. E aí... Por isso que às vezes eu tenho vontade de te enforcar? Deve ser. Por que você tá rindo? Eu acabei de falar de te enforcar, você tá É rindo. por isso que as pessoas, a gente se perde um pouco na caminhada, porque a gente começa a olhar muito para muitas coisas, muitos problemas, muitas situações que a gente mesmo não tem condição de resolver. Se a gente for parar para pensar, metade das coisas que a gente se preocupa, ou mais, né? A gente não tem como resolver. Mas a metade é muito pouco. É pouco. Metade é muito pouco. O percentual foi muito errado isso aí. Então, por isso que eu falei, né? Ou senão é uma porção maior, né? A gente começa a pensar nas coisas e esquece que a Bíblia diz que aqui em Romanos 8:37 fala que mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que todas essas coisas? A Bíblia, um versículo antes diz que a gente é entregue à morte todo dia. Todo dia a gente é entregue à morte. O que pode nos separar do amor de Deus? As angústias, as dores, a perseguição, a fome, enfim, um montão de coisa. Essas são as coisas. Mas a gente esquece que, mas em todas essas coisas, estas coisas, somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Quem me amou a esse ponto? Mas vencer não é só o suficiente, não. Por que tem que ser mais que vencedor? Porque é maior. O que ele quer dizer com mais do que vencedor? Porque é maior, não é um prêmio qualquer, não é uma taça que a gente vai botar em cima da estante e pegar poeira. Isso aí é recompensa. Não é isso não. É algo maior. Vamos rapidamente aqui. Eu sou um cara, já não parece, né? Porque essa carinha de garoto. Mamãe que fala. Bom, o que acontece? Na década de 80, tinha um camarada chamado Mike Tyson, que era imbatível no boxe. Imbatível no boxe. Quem acompanhou essa época vai saber, o cara com 23 anos era campeão mundial. Pô. Só que, você imagina, você entrar com esse chassizinho de frango, com essa... Esse filé de borboleta. Filé de borboleta, não é? No ringue com Tyson para lutar de olho vendado. O filé de olho vendado? O filézinho de borboleta? E o Mike Tyson vendo tudo. Normal, de olho vendado. E aí quando chegar naquela hora, tu escuta o suar do ringue e daqui a pouco, bum! Quando você tira a venda, o cara tá caído, nocauteado e você foi vitorioso. Isso aí é ser mais do que vencedor, porque é alguma coisa que você, humanamente falando, seria impossível. Por isso que Paulo fala, quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele fala, eu estou certo, preste atenção na convicção que Paulo tinha, portanto eu estou certo, que nem a fome, nem a peste, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Detalhe que ele fala qualquer outra criatura, porque outra criatura não tem condição de intervir entre o amor de Deus e a mim, mas eu posso me separar do amor de Deus, eu posso. Ele fala de outra criatura, mas eu posso, porque uma ovelha, Jesus falou, as ovelhas que o pai dá, ninguém tira da mão dele. Só que, você já viu um bebê que você pega no colo, uma criança, e ela não quer ficar no teu colo, o que é que ela faz? Se tosse, aí você entrega na mão da mãe e do pai e acabou. Dá para entender o diferencial? Nas mãos do Senhor a gente pode fazer a mesma coisa. Ser pirracento, birrento, barulhento, aí o que ele faz? Te deixa fazer o que você quer fazer. A situação está difícil, está complicada, então abandona. Quantas vezes a gente já evangelizou pessoas, trouxe pessoas para a igreja, passou um tempo, daqui a pouco abandonou. E aí você vai ter que ficar ligando todo dia? Por quê? Não. Uma coisa é a ovelha perdida, outra coisa é a ovelha que abandona, é diferente. A ovelha perdida não conhece o caminho de volta, ok? A ovelha que abandona, ela sabe muito bem o que ela fez.
Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 7. É Filipenses 4, 7? Você tem Filipenses? Tô. 4. 4, 7. Vê se é isso aqui. E a paz de Deus? Não, não é não. É Tiago, desculpe. Não é Filipenses nem Tiago, nem Paulo que escreve. É Tiago que escreve. Capítulo 4, verso 7. Ele diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Das crianças chegando na igreja aí. Vai dar, são 7h26 agora, o horário é 7h30. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para que o diabo fuja de nós, nós temos que ser sujeitos a alguém mais forte do que ele. Você consegue entender? E aí, para você renovar suas forças e entender que o amor de Deus, ele não acaba quando a gente erra. Ele não termina quando a gente erra. Ele está sempre disposto a te dar uma nova chance, a nos dar uma nova chance. Por isso que aqui em Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre, sempre no Senhor. E ele reforça falando: outra vez digo, regozijai-vos. Porque a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa força só vem dele. Não existe nada nem ninguém que possa substituir esse amor do Senhor que ele sente por você todo dia. Mas a gente anda cego, o ser humano anda cego com os problemas. Então, se você se sente assim, está se sentindo assim, esgotado, sem força, leia aqui Filipenses 4 e renova as tuas forças para que você possa entender que o Senhor, ele continua te amando, ele nunca te abandonou. E não é a intenção dele te abandonar. Entendeu? E ali ele fala: regozijai-vos no Senhor. Em outro trecho, não me lembro agora onde é que está escrito, Paulo fala também: espera, pois, no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Ah, não, o seu salmista fala: espera no Senhor, ele fortalecerá o desejo do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não é o salmista que fala. Eu não me recordo agora, mas está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Esperar o Senhor é uma coisa, esperar no Senhor é outra coisa. Dá para ver a diferença? Você num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, você está esperando o ônibus para ir em direção ao seu destino. Quando o ônibus chega e fica parado por fazer qualquer coisa, você embarca no ônibus e aguarda para ele ir ao seu destino. Você já está esperando no ônibus. Você não está esperando o ônibus, você já está esperando no ônibus. Do lado de fora tem sol, tem chuva, tem um monte de outras coisas. Dentro do ônibus você está resguardado, até mesmo com o seguro da empresa. Porque qualquer coisa que acontece dentro do ônibus, a empresa é segurada da responsabilidade deles. Olha a diferença. Quando você espera no Senhor, você está em Cristo, aguardando o alvo, a direção, o momento, aguardando a bênção de Deus sobre a tua vida. Então, quando a gente espera no Senhor, tudo muda. Tudo fica muito mais simples. Agora, simples porque a gente começa a entender. O Espírito Santo começa a fazer a gente entender o motivo e o porquê de cada situação. Você consegue compreender isso? Que o Senhor te abençoe e te guarde mais uma vez. Nós vamos encerrar por aqui, já tem 33 minutos de vídeo. Pedimos oração pelo nosso ministério, pelas nossas vidas, né? Pelas crianças aqui da Igreja Batista Antioquia, em Malé, também pela nossa congregação lá de Petrópolis, né? Pelo povo abençoado de lá, pelas nossas vidas e tudo mais que o Senhor tem a fazer através de nós, em nós e através de nós também, através da tua vida. Se gostou do vídeo, não esquece, dá glória a Deus, porque Ele é o responsável. Clique aí no gostei, dá o seu joinha, compartilhe com aquele que você acha que pode precisar também dessa palavra. Se inscreva aí no nosso canal, eu estou muito feliz, né? A gente tem 4 vídeos agora, com esse agora é o 5º. Já tem quantas pessoas inscritas? 40? Por aí. Acho que é isso aí, né? Já temos mais de 80 visualizações nos vídeos.
Muitos isso aí. comentários. Graças a Deus. Estão pedindo aí, dando ideias de temas. A Isso. gente vai atender. Tenha calma. Isso. Você vai atender. Isso. Manda a ideia do seu tema. Eu queria aprender um pouco mais sobre isso aqui. Coloca lá no tempo certo. A gente vai separar, porque são muitos pedidos. A gente vai um de cada um, tá bom? Esses que a gente está fazendo agora, porque a gente sabe que tem pessoas que estão muito fracas na fé, precisando de ouvir um pouco mais acerca da salvação, acerca da perseverança, acerca dessas coisas. Então, a gente sabe que Deus vai abençoar muitas vidas através dessa palavra. Afinal de contas, a palavra é dele, tudo é para ele. Importa que ele cresça e a gente venha diminuir mais e mais. Amém? Lembra aí do que está escrito na palavra do Senhor: é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Beijo.